Colin Griffith nasceu em 2007, em uma área rural a cerca de 1 hora de Tulsa, localizada no condado de Lincoln, no estado de Oklahoma. Ele cresceu em uma casa na pequena cidade de Stroud. Ele morava com seus pais, Charles Griffith, de 43 anos, Kathy Griffith, de 39 anos, e Christopher, seu irmão, que é 7 anos mais velho. A família parecia estável, mas, por trás das portas fechadas, tensões cresciam. Em maio de 2020, após 20 anos de casamento, Charles e Kathy se divorciaram, iniciando uma batalha de custódia acirrada por Colin, que na época tinha 13 anos. Como o outro filho do casal já era adulto nessa época, com então 20 anos, ele não foi alvo dessa batalha de custódia. De acordo com fontes, Kathy se mudou para Port Charlotte, na Flórida, onde passou a trabalhar como professor online, enquanto Colin permaneceu com o pai em Oklahoma. Kathy acusava o ex-marido de alienação parental, alegando que ele impedia Colin de contatá-la. Segundo ela, por conta disso, ficou meses sem falar com o filho. Ela afirmou que Charles isolava Colin, inclusive proibindo-o de ir à escola após Colin revelar ser gay. Ela também afirmava sofrer de transtorno de estresse pós-traumático devido aos maus tratos que sofreu do ex-marido. Charles, por sua vez, contra-atacava. Ele alegava que Kathy era mentalmente instável, citando uma mensagem de 2020 enviada a Colin, em que ela sugeria que poderia se machucar. Ele também a acusava de incentivar Colin a fugir quando conseguia conversar com o filho. A disputa de custódia revelou um ambiente familiar tóxico, com ambos os pais se acusando de instabilidade emocional e abuso. Colin, preso no meio desse conflito, começou a mostrar sinais de problemas emocionais. Em agosto de 2022, Kathy intensificou sua luta pela custódia total do filho, preocupada com o impacto psicológico da alienação de Charles. Ela queria que Colin recebesse acompanhamento de saúde mental, temendo que ele sofresse danos emocionais irreparáveis. Esse cenário de hostilidade familiar plantou as sementes para os eventos trágicos que viriam a seguir. Na madrugada de 14 de fevereiro de 2023, Dia dos Namorados, Colin Griffith, então com 15 anos, ligou para a polícia de sua casa em Stroud. Ele relatou que havia atirado no pai, Charles Griffith, de 43 anos. Quando a polícia chegou, encontrou Charles morto com 2 disparos, um na cabeça e outro no peito. Colin, calmo, alegou legítima defesa. Colin contou que ele e Charles tiveram uma discussão acalorada. Ele afirmou que Charles, furioso, pegou uma espada e o perseguiu pela casa, encurralando-o em um quarto. Em pânico, Colin pegou uma arma de fogo e atirou 2 vezes. Após relatar sua versão, ele invocou seu direito ao silêncio da Quinta Emenda, exigindo um advogado, um comportamento incomum para um adolescente de 15 anos. Inicialmente, a polícia duvidou da história de Colin. De acordo com o relatório policial, havia inconsistências na cena do crime que não corroboravam com a versão do garoto. Desse modo, Colin foi preso e acusado de homicídio de 1º grau. No entanto, após menos de um mês de investigação, as autoridades do condado de Lincoln concluíram que não podiam refutar a alegação de legítima defesa. A promotoria então retirou as acusações, e Colin foi libertado com uma fiança de $50 mil, que foi paga por sua mãe. Após a absolvição, em março de 2023, Kathy levou Colin para morar com ela em Port Charlotte, na Flórida. A mulher tentou reconstruir a vida do filho. Colin se matriculou em uma escola alternativa e começou a frequentar aulas de faculdade comunitária. Kathy, que trabalhava como professora online, parecia determinada a dar a Colin uma vida melhor. A mudança parecia um novo começo para a família. Kathy costumava postar diversas fotos sorrindo ao lado do filho em suas redes sociais. Algumas dessas postagens incluíam a viagem que eles fizeram para Washington e a compra de um carro para Colin após sua formatura na escola alternativa. No entanto, a relação entre mãe e filho logo revelou sérios problemas, marcados por violência e instabilidade. O que parecia ser uma chance de recomeço rapidamente se transformou em um pesadelo. Colin, que já havia matado o pai e escapado da justiça, começou a mostrar comportamentos perturbadores que culminariam em outra tragédia.
Em setembro de 2023, apenas 6 meses após a mudança, Colin relatou à sua escola que Kathy o ameaçou com uma arma durante uma discussão, alegando que ela disse que acabaria com ambos. Kathy negou, explicando que apenas confiscou o celular e os AirPods de Colin por seu mau desempenho escolar. Ela atribuiu o comportamento de Colin a um possível transtorno de personalidade, que teria sido resultado dos maus tratos que o garoto sofreu enquanto morava com o pai. Como resultado, Colin foi internado sob o Baker Act, uma lei da Flórida que permite internação involuntária por até 72 horas para avaliação de saúde mental. Durante a internação, ele fez ameaças explícitas, dizendo que mataria a mãe se fosse obrigado a voltar para casa. Ele passou vários meses em uma clínica em Júpiter, na Flórida, mas foi liberado e retornou para a casa de Catherine. Em novembro de 2023, a tensão escalou. Após Kathy restringir o acesso de Colin a videogames como punição, ele a agrediu fisicamente, jogando-a no chão e batendo nela. A avó materna de Colin, Susan, testemunhou o ataque e refutou a alegação de Colin, que disse mais tarde que agiu em legítima defesa. Ele foi preso por violência doméstica, mas ficou apenas um dia na prisão e voltou para casa no dia seguinte sob liberdade condicional. Esse era um sinal claro de que algo muito pior poderia acontecer, mas Kathy não percebeu o risco que corria e decidiu manter contato com o filho. Em fevereiro de 2024, Colin fugiu de casa e caminhou 2 horas até a casa de sua avó materna em Auburndale, no condado de Polk. A avó de Colin não estava no local, e a polícia o levou sob custódia do Departamento de Crianças e Famílias. Colin disse às autoridades que não queria voltar para a casa de sua mãe e ameaçou matá-la se fosse forçado. Após 2 semanas, em março de 2024, ele foi mandado de volta para a casa de sua mãe. Os ânimos se acalmaram, mas a trégua durou pouco. Em 8 de setembro de 2024, uma tragédia ainda mais chocante aconteceu na família Griffith. Colin Griffith, agora com 17 anos, foi acusado de esfaquear e matar sua mãe, Kathy Griffith, de 39 anos, na casa de sua avó em Auburndale. O crime ocorreu apenas 1 ano e meio após a morte de Charles, e as circunstâncias levantaram suspeitas. Dias antes, Kathy havia trocado mensagens com um vizinho, expressando frustração com Colin. Desde que Colin havia saído da prisão, ele estava em liberdade condicional, então deveria seguir algumas regras impostas pelas autoridades. No entanto, Colin, que não queria mais morar com a mãe, fugiu novamente para a casa de sua avó, Susan, em Auburndale. Kathy teria dito ao vizinho que iria buscar o filho na casa da mãe dela, pois se a polícia o pegasse novamente, ele ficaria preso por mais tempo, devido à violação da liberdade condicional. Ela então pediu ao vizinho, por mensagens, para que ele não deixasse Colin entrar na casa dela, caso ele aparecesse antes de ela voltar. Ela pediu também que, caso a polícia aparecesse no local, dissessem que não havia ninguém em casa. Kathy temia que a presença da polícia em sua casa pudesse resultar na prisão de Colin por violar a condicional, o que ela parecia querer evitar, pelo menos até tentar resolver a situação diretamente com o filho ou com o oficial de condicional. Em 8 de setembro, Kathy dirigiu até Auburndale para buscar Colin na casa de sua mãe. Ela chegou ao local por volta das 4 horas da manhã. Às 4h30, testemunhas viram Colin e Kathy discutindo do lado de fora. De acordo com fontes, Colin agarrou a mãe pelos cabelos e a arrastou para dentro da casa, enquanto ela gritava que ele a estava machucando e que era para soltá-la. 2 horas depois, Colin ligou para a polícia, relatando que ele e Kathy tiveram uma luta longa e que ela caiu sobre uma faca, sofrendo um ferimento no pescoço. Quando a polícia chegou, encontrou Colin do lado de fora, coberto de sangue, mas totalmente calmo. Ele disse aos policiais que conhecia seus direitos e que queria um advogado. Ao entrarem na casa, os policiais encontraram Kathy sem vida, com uma faca de cozinha de 12 centímetros cravada no pescoço, atravessando de um lado ao outro. A autópsia realizada no corpo de Kathy revelou que a história de Colin não era plausível. De acordo com o relatório do médico legista, a faca foi forçada através do pescoço,
e claramente não era o resultado de uma queda acidental. Testemunhas confirmaram que Colin arrastou Katie para dentro da casa, e a falta de ferimentos defensivos nas mãos de Colin sugeriu que ele não foi atacado. O xerife Grady Judd, em coletiva de imprensa, chamou Colin de psicopata, destacando sua frieza e o histórico de violência. Por volta das 4h30, testemunhas e vizinhos veem Colin e a mãe discutindo fora, e Colin agarra a mãe pelo cabelo e a arrasta para dentro de casa. Cerca de 2 horas depois, é quando recebemos uma ligação para o 911, na qual Colin disse: "Tive uma briga muito longa com a mamãe, e ela caiu em cima de uma faca e está sangrando pelo pescoço." Nossa investigação mostra de forma clara e inequívoca que essa circunstância não ocorreu dessa maneira. Na verdade, ele usou uma linguagem semelhante à que usou quando fez a ligação para o 911, o quê? 18 ou 20 meses antes, quando atirou e matou o próprio pai. Nós olhamos dentro da casa. Ele disse que houve uma briga prolongada, mas a casa está arrumada e limpa. Quando você olha para isso, vê uma criança. Quando eu olho para ele, vejo um psicopata. Eu vejo um comportamento totalmente errático, a ponto de que ele já, aos 17 anos de idade, atirou e matou o próprio pai, e saiu impune, e esfaqueou a mãe no pescoço com tanta força que a faca atravessou completamente e chegou à parte de trás do pescoço dela. Ele é violento, ele é perigoso. Ele não demonstrou nenhum remorso. Nenhum remorso. E ele não disse: "A mamãe está aqui, a mamãe está sangrando até a morte, a mamãe precisa de ajuda." Ele olhou o delegado nos olhos e disse: "Eu conheço meus direitos, quero um advogado." Nenhuma emoção sobre: "Rápido, ajude a mamãe, ela está sangrando, ela está com um problema." Ele é um ser humano perigoso. Colin foi preso e acusado de homicídio de primeiro grau e sequestro, e dessa vez seria julgado como adulto. A investigação da morte de Katie Griffith foi conduzida pelo escritório do xerife do condado de Polk, liderado pelo xerife Grady Judd. A cena do crime revelou inconsistências na versão de Colin. Segundo o relatório policial, a casa não apresentava sinais de luta prolongada, e a trajetória da faca descartava a possibilidade de queda acidental. Testemunhas, incluindo vizinhos, afirmaram que Colin foi agressivo com Katie antes do crime. Mensagens que Katie trocou com um vizinho mostravam que ela tinha medo de Colin e pensava em entregá-lo às autoridades por ele não cumprir as regras da liberdade condicional. A promotoria, liderada pelo procurador Brian Haas, argumentou que Colin planejou o crime, citando suas ameaças anteriores e o histórico de violência doméstica. O crime gerou enorme repercussão nos Estados Unidos. A mídia cobriu extensivamente o caso, destacando a natureza chocante de um adolescente de 17 anos acusado de matar ambos os pais em um intervalo de 18 meses. Muitas pessoas que acompanharam o caso classificaram Colin como um psicopata incapaz de ter emoções. Christopher Griffith, irmão mais velho de Colin, ficou muito abalado com o assassinato da mãe. Ele não deu declarações públicas, mas pessoas próximas disseram que ele estava psicologicamente arrasado. O julgamento de Colin Griffith começou em janeiro de 2025 e terminou em 5 de fevereiro de 2025. Devido à gravidade do crime, foi decidido que ele seria julgado como adulto. A defesa sustentou a tese de legítima defesa, sugerindo que Katie era instável e agressiva. A avó de Colin, Susan, testemunhou em seu favor, descrevendo Katie como mãe violenta que abusava de Colin, chegando a apontar uma arma para ele e forçá-lo a fazer exercícios físicos extremos. Ela disse também que Katie era mentirosa e cortava laços com membros da família. A defesa propôs que Katie poderia ter atacado Colin com a faca, ou até desejado seu próprio fim, forçando-o a reagir. A promotoria destacou o histórico de Colin com ameaças contra Katie. Em setembro de 2023, durante internação pelo Baker Act, Colin disse que mataria Katie se fosse forçado a voltar para casa. Em fevereiro de 2024, reiterou que usaria qualquer força necessária para evitar voltar para Katie
incluindo matá-la. O avô de Colin, Robert Wallantas, testemunhou que Colin expressou desejos violentos, dizendo que queria acabar com a vida da própria mãe. Essas ameaças foram usadas pela promotoria para argumentar premeditação e padrão de comportamento violento. A promotoria também enfatizou a frieza de Colin após o crime. A defesa argumentou que o fato de Kathy ter viajado para buscar Colin em Auburndale indicava que o crime não foi planejado, sugerindo o homicídio de segundo grau, no máximo. Apesar das evidências contra Colin, como a mentira sobre a queda na faca e seu comportamento frio, o júri o considerou não culpado de todas as acusações, incluindo homicídio de primeiro e segundo grau e sequestro. A decisão, segundo fontes, baseou-se em dúvida razoável, influenciada pelo testemunho de Susan, avó materna de Colin, pela falta de prova conclusiva e pela narrativa de trauma sobre a história de Colin ser vítima de um lar disfuncional. O procurador Mark Levine expressou decepção, afirmando que as evidências físicas e testemunhais apontavam para a culpa de Colin. O xerife Grady Judd declarou que seus detetives acreditam firmemente que Colin matou a mãe, mas respeitam a decisão do júri. A avó de Colin e uma tia dele apoiaram a decisão do júri, enquanto o avô ficou indignado, temendo que Colin fosse uma ameaça. O julgamento de Colin Griffith foi marcado por evidências contraditórias, testemunhos polarizados e uma narrativa complexa de violência familiar. A promotoria apresentou provas sólidas de premeditação e comportamento violento, mas a defesa, com o testemunho de Susan e a exclusão da morte do pai, conseguiu criar dúvida razoável. A absolvição gerou indignação nas redes sociais, com posts chamando Colin de psicopata e criticando o sistema judicial. O comportamento calmo, manipulador e violento de Colin gerou debates intensos sobre sua saúde mental. De acordo com fontes, psicopatia é dividida em dois fatores. Fator 1, manipulação, falta de empatia e frieza. E fator 2, impulsividade e irresponsabilidade. Colin exibe traços dos dois fatores. Sua calma ao exigir um advogado após os crimes indica o fator 1, enquanto sua agressividade impulsiva, como o ataque à mãe por causa do videogame, aponta para o fator 2. O histórico de ameaças contra Kathy e a falta de remorso reforçam a suspeita de transtorno de personalidade antissocial, que tem forte componente genético e piora em ambientes disfuncionais, como a disputa de custódia. Em Port Charlotte e Auburndale, vizinhos têm medo de Colin, agora livre. A ideia de um jovem acusado de matar ambos os pais estar solto gera preocupação real pela segurança local. Autoridades de Oklahoma estão considerando reabrir o caso de Charles Griffith para verificar se Colin realmente agiu em legítima defesa. Fontes dizem que, após a absolvição, Colin foi morar com familiares em Auburndale e as autoridades vão monitorá-lo de perto. Mas e vocês? O que acham? Deixe sua opinião nos comentários.